Olá meninas, o vídeo de hoje é esse crochê que vocês estão vendo aí na capa do vídeo. Quem quiser o molde é só me procurar no Instagram, eu tô vendendo o molde a R$10 nos tamanhos PMG. Eu vou abrir o molde para vocês verem como ele é. Ele tá todo enumerado, é só vocês irem seguindo. Ele tem 7 partes, tá? No decorrer do vídeo, eu vou dando outras explicações e explicando os materiais que eu vou usar. Nós vamos usar um busque, que é esse fecho de ferro. É muito difícil de achar ele aqui no Brasil, tá, meninas? E quando acha é mais caro, eu comprei ele no AliExpress e o link vai estar aí na descrição do vídeo. Também vou estar usando um tecido de sarja branco. É um tecido mais duro e mais encorpado, então eu aconselho vocês usarem tecidos duros para fazer o crochê, tipo sarja, algum tecido mais grosso. Caso vocês queiram usar um tecido mais fino, vocês vão ter que usar uma entretela, tá? Então, meninas, vamos começar. Eu tentei dar uma resumida nesse vídeo para ele não ficar muito longo, tá? E vamos começar. Vamos começar abrindo o tecido e cortando o molde. É só ir fazendo do mesmo jeito que eu faço aqui sempre nos vídeos. Coloco o tecido em cima, desenho e depois eu vou cortar. Percebam que eu desenhei e eu vou cortar todas as partes do molde, menos a parte do ilhós, tá? Essa aí ela tem que ser cortada dobrada e eu vou cortar ela por último. Agora eu venho cortando tudo para depois a gente dobrar o tecido e cortar a parte do ilhós. Aí vocês veem que eu cortei todas as partes, a parte do bolso que fica ali embaixo da parte 1 do molde, e vamos cortar a parte do ilhós agora. Dobra o tecido e coloca ele em cima. Vocês estão vendo que já tem as marcações para quando a gente for fazer o furo para colocar os ilhós. Eu vou prender com alfinetes e vou cortar. Cortado um lado completo do crochê, iremos agora virar o molde e cortar o outro lado. Adiantei o vídeo para não ficar mostrando a mesma coisa, aí é desse jeito que tem que ficar, ele está todo cortado. Já deixei a parte de inserir o bosque ali por detrás, agora nós vamos pegar ela e passar na overlock só para fazer um acabamento. Apenas para o tecido não desfiar e ficar bonito mesmo por dentro. Esse é o único momento que a gente vai usar overlock, tá? Se você não tiver, não tem problema, você passa um zigue-zague, porque o restante vai ser todo feito na máquina doméstica. Agora, nós também vamos precisar de um ferro de passar. No molde, eu deixei uma aba escrito dobra para a barbatana. Então, nessa parte tem 0,7 milímetros, a gente vai dobrar e vai passando um ferro de passar para vincar essa parte. Você vai passando até vincar bem, ali você mede para ver se não tá mais e nem tá menos, é para ficar 0,7 milímetros, tá? Agora você vem com a parte vincada por cima da outra parte do molde.
Nós vamos passar uma costura bem rente, vocês verão no passo seguinte na máquina de costura. Tô botando aí do avesso para vocês verem como é. Ó, vincou e a gente vai costurar ali. Coloquei na máquina, tô usando o ponto reto médio e vou fazer a costura bem na ponta, tá? Respeitando a linha, meninas, quando estiver costurando, respeita a forma do cossê. Pra não costurar torto, porque se você costurar torto não vai ficar bem, não vai vestir bem, né? E você segue fazendo essa costura até embaixo. Ficando assim, meninas. Nos próximos passos, nós vamos fazer o mesmo. Nós vamos continuar vincando a parte de 0,7 milímetros que está no molde e vai costurando. Agora, é um detalhe que eu preciso falar com vocês, muito importante. Para a gente encaixar a barbatana atrás, aí eu tô usando um pedaço de elástico, mas vejam bem. Você pode usar outras coisas para colocar a barbatana, tipo o próprio viés de barbatana, vocês podem usar um viés taquara, tá? O importante é colocar a barbatana atrás. O ideal é usar a própria barbatana para o cossê. Eu tô fazendo uma gambiarra aí porque eu não tinha. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí um link do AliExpress para você já comprar a barbatana, tá? Eu vou colocar o elástico por trás e vou costurando. Depois eu vou inserir a barbatana de plástico. Lembrando que vocês podem usar a barbatana que vocês quiserem, tanto de plástico quanto de aço, tá bom? Eu prefiro a de plástico porque ela é mais confortável no corpo. Não incomoda tanto e não faz tanta compressão, então eu prefiro a de plástico, mas vocês podem usar a que vocês quiserem, tá bom? Então, eu só coloquei o elástico, ó, fiz uma costura para segurar ele, e agora a gente vai fazer uma segunda costura, lá onde a gente fez a primeira costura, que é por cima dela. Você vem com a costura em cima da primeira costura só para prender o elástico atrás. Ficando assim, desse jeito, ó. Atrás fica assim. Você depois corta as sobras, tá? E esse processo inteirinho a gente vai repetir no crochê, tá bom? Inteirinho no resto dele. Vai vincando e costurando o elástico ou o viés atrás, ou o que vocês quiserem colocar para segurar a barbatana atrás. Muitas vezes, na nossa cidade, se for no caso da minha, não tem as coisas para vender, então muitas vezes eu tenho que improvisar colocando outras coisas. E eu sei que muitos de vocês também é assim. Então, se não tiver o viés para colocar barbatana, tudo, se não quiser fazer, você pode sim usar o elástico. E aí, meninas, vocês vão repetir o mesmo processo, tá bom? Eu vou adiantar o vídeo e vocês vão vendo o mesmo processo eu fazendo em todos. Quando chegar na parte do ilhós, eu volto para continuar a explicação. Chegamos nessa parte, aí vocês estão vendo a dobra que vai ser pro ilhós. Nós vamos passar uma costura bem rente ali também, que nós vamos colocar também uma barbatana por ali. Depois, nós vamos marcando, furando para colocar os ilhós. Aí, vocês estão vendo eu passando uma costura bem rente. Depois, iremos passar outra costura, dando a distância de 0,7 milímetros, tá? Para que a barbatana entre. Com essa costura feita, começaremos a marcar os ilhós. É só ir marcando 2 centímetros e ir fazendo furo. Lembrando que essas marcações já estão no molde, tá? Então, é só vocês irem seguindo o molde. Vou usar esse alicate para pregar ilhós. Faço o furo com a tesourinha mesmo, porque eu não gosto muito de usar o perfurador, então eu prefiro usar mesmo uma tesourinha. Eu vou furando até que o ilhós entre.
Coloquei um, vou seguindo o mesmo processo até o fim. Todo feito, hora de colocar a última parte. Seguiremos do mesmo jeito, tá? Costura até o final e depois coloco os elásticos para colocar a barbatana. Aí eu já tô inserindo, tô usando barbatanas de plástico, tá? É só inserir as barbatanas. E vamos para a colocação do busque. Aquela parte a gente vai colocar por cima. Abre ele e nós vamos fazer as devidas marcações para cada lado. Com o auxílio de uma caneta, eu vou posicionar e vou marcando, deixando os espaços por onde vai passar as presilhas que vão prender de um lado a outro. Do outro lado, apenas uma costura reta. Passei essa costura e deixei apenas os espaços. Vou inserir essas presilhas ali no meio, tá? Vocês veem que ela aparece do outro lado e vou virar. Vou prendendo com alfinetes, para que não saia do lugar. Vou puxando, arrumando todo o tecido, porque agora nós vamos fazer uma costura na lateral para deixar ele bem seguro. Do outro lado foi feita uma costura por completo e vamos virar a parte que vai ficar atrás. Vira esse pedaço do busque e vai marcando com uma caneta onde vai ser o lugar do furo. Com uma tesourinha eu vou fazendo os furos. Após todos os furos feitos, nós vamos colocar por trás e vamos encaixando até que ele esteja completamente encaixado. Lembrando, meninas, que vocês têm que ver bem a posição para quando for colocar não ficar torto, tá? Dos dois lados do crochê. Feito isso, novamente uma costura na lateral e está pronto, colocado. Seguimos agora para fazer os acabamentos. Eu estou usando um viés. Não achei um viés de seda, tá? Se eu tivesse achado, eu tinha colocado para ficar mais bonito. Mas como fica pela parte de trás, né, que vai ter a fita na frente, não tem problema. Eu estou usando aí fita de gorgurão. Não usem fita de cetim, tá bom? Nesse caso desse crochê, não usem fita de cetim, porque a fita de cetim, na hora que você passar a costura, ela é mais frágil, então ela pode rasgar, ficar a marca da costura, então é melhor usar fita de gorgurão. E para prender nas costas também, é melhor a fita de gorgurão, porque ela é mais firme e ela segura mais e não corre o risco dela rasgar. O que eu estou fazendo aí, eu estou franzindo a fita, tá? Com a ajuda de uma agulha, eu vou passando e fazendo babadinhos nela na fita inteira. Tô usando cerca de uns 4 metros de fita, tá? Essa fita tem cerca de 3 centímetros. Aí, vocês estão vendo na máquina, eu alinhavei e vou passando a costura no meio. Quando chega no final, eu corto e prendo a parte de trás com um ponto. Desse jeito, meninas. E agora, o último é a fita, que é uma fita menor de gorgurão, que eu vou passar ali pelos ilhóis para fechar o crochê. Vamos agora pegar essa mesma fita e cortar cerca de 70 centímetros. Eu marquei 35, dobrei e vou cortar. Com ele dobrado, nós vamos fazer o laço da frente.
É só apoiar ali e fazer uma costura, mas é bem na pontinha mesmo, tá? Com a fita dobrada. Assim. Pra gente fazer o laço da frente. Lembrando que é opcional, tá? Vocês podem fazer esse laço se vocês quiserem ou não. E esse é o resultado final, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like e se inscreva no canal.